a introdução e logo mais começamos com o conteúdo, tá? Então, só para relembrar, sempre tem alguns rostinhos novos aqui, então vale a pena relembrar, tá? Toda sexta-feira a gente tem essa mentoria, a gente tem essa reunião estratégica aqui, onde a gente busca, de alguma forma, trazer algum conteúdo que vai ajudar a sua clínica, seja para aumentar a lucratividade, seja para aumentar o faturamento. Então, toda sexta-feira, às 16 horas, se vocês tiverem um interesse, nós estaremos aqui sempre trazendo um conteúdo, né, de relevância aí para você e para a sua clínica, tá? Podem colocar a equipe de vocês, tá? Podem colocar. O que eu só peço para, no caso, vocês respeitarem, por gentileza, tá? Essa reunião a gente normalmente faz exclusivo para clientes, tá bom? Então, às vezes você quer convidar um amigo, alguma outra pessoa que não é cliente, aí para a gente ser justo com quem é cliente, a gente deixa ela sempre para quem é cliente, tá bom? No mais, a equipe de vocês podem colocar, tá? Então, toda sexta-feira às 16 horas a gente busca trazer aqui algum conteúdo para vocês, beleza? Então, gente, sempre às vezes eu tento falar aqui com vocês, para vocês não enjoarem de mim, eu também busco trazer algum cliente que vive na prática, né, ali alguns gargalos, algumas dificuldades, né? Então, assim, no final, todo mundo passa pelas mesmas situações. Então, a gente busca também trazer aqui pessoas que passam pelas mesmas situações que vocês e tenta trazer aqui essa pessoa para trazer as soluções também, né? Então, no final, né, todo mundo acaba tendo, às vezes, o mesmo problema, seja de fechamento, seja de equipe, as mesmas dificuldades, as mesmas objeções, talvez, né? Então, a gente tenta trazer sempre algum parceiro também para trazer um conteúdo bacana para vocês, alguns clientes também, para vocês, né, sempre ter um conteúdo de relevância numa perspectiva diferente, tá bom? Então, toda sexta-feira, às 16 horas, podem se organizar aí para a gente fazer, né, essa reunião, e eu gravo essa reunião, tá? Então, depois vocês conseguem assistir com a equipe de vocês, conseguem ali visualizar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na minha opinião, ela faz toda a diferença no resultado de qualquer empresa, tá? Então, eu sempre falo que a clínica de vocês, a partir do momento que vocês montaram ali um CNPJ, ela é, né, uma empresa, tá? Então, gente, o assunto de hoje é negociação, é venda, tá? E qualquer empresa de sucesso, você pode ver lá, pega aquela clínica que para você é uma referência, ou então pega aquela empresa que para você é uma referência. Pode apostar que ela tem um setor comercial muito bem definido. Então, toda empresa, até a Apple, ela precisa vender. E conosco, clínicas da área da saúde, não seria diferente, porque a gente também, né, tem um CNPJ, a gente também é uma empresa, tá? Então não adianta a gente, né, só gerar paciente. Inclusive o nosso trabalho aqui na Prospecta, um dos nossos pacotes, é que a gente faz um anúncio e ainda te gera paciente, coloca paciente na sua clínica. Mas de nada adianta a gente conseguir fazer isso se você não conseguir transformar esses pacientes que vão até a sua clínica em tratamentos fechados, porque é a venda que realmente faz o faturamento crescer, né, o caixa aumentar. Tá? E aí, então, para a gente falar sobre isso, a gente trouxe a doutora Vanessa, que tem muita experiência na prática. Ela já atuou, inclusive, no comercial de grandes empresas. Então, ela trouxe, né, essa experiência também para a área da saúde. Já gerenciou algumas clínicas, então ela participou diretamente da operação. Né? Então, ela sabe ali os processos de venda no dia a dia. Então, ela está vivenciando isso, vivenciou isso também. Tá bom? Então já pega aí o papel e a caneta, que eu tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui com muitos insights que de repente vocês já vão conseguir colocar em prática na próxima negociação. Seja ainda hoje, né? Quanto antes melhor, mas de repente amanhã, quanto antes vocês conseguirem colocar em prática, melhor, tá? Então busquem aproveitar ao máximo, anotem tudo, a gente sempre deixa aberto para perguntas, então, né, para a gente já começar a aquecer, se quiserem colocar aqui no comentário da onde vocês são e tudo mais, e depois já podem colocando as perguntas de vocês que a gente vai deixar um espaço reservado para isso, tá bom? Então é uma ótima oportunidade aí para vocês aprenderem, né, com alguém que vive na prática essa questão comercial, tá bom?
Então, doutora, muito obrigado primeiro pelo tempo, pela disponibilidade de numa sexta-feira, fechamento de mês, você está aqui para conversar com a gente. Então, fique à vontade e, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso, obrigada, principalmente, né, a Prospecta, o Matheus, o Vitor, que são parceiros aí de alguns anos. Obrigada a todos pela presença. E sexta-feira é o melhor dia para vender, hein? Eu sempre falo isso dentro das clínicas, né? Antes de mais nada, agradecer pela presença de todos também. Hoje é mais sobre como vocês vão sair dessa imersão, né, do que sobre quem é a Vanessa, mas só para vocês entenderem um pouquinho, né, a minha história. Eu sou da área de saúde, né, minha parte ali da nutrição oncológica, então por muito tempo eu atuei na oncologia. Logo depois eu comecei a ser gestora de clínicas de estética, né, algo que eu atuo já há 7 anos. Hoje eu atuo também ali como estruturação do comercial, de gestão para clínicas médicas, clínicas odontológicas. Então, eu falo que essa parte de mentoria, de imersões, né, foi que me escolheu, e não necessariamente eu escolhi isso, mas antes de mais nada, né, o nosso comercial ele começou ali na Fiat, na Volkswagen, então eu consegui trazer muito do comercial de empresas, né, de concessionárias para dentro de clínicas. Eu falo que se não fosse a Fiat e não fosse a Volkswagen e associando ali a nutrição, né, eu não teria conseguido os números que a gente conseguiu. Meus últimos cases, assim, de sucesso para destacar foi uma clínica aqui de Campinas, São Paulo, que a gente conseguiu sair de 130 mil de faturamento para 250 em 30 dias, então foi algo muito extraordinário, e também faturamos ali numa ação de vendas 172 mil em 2 dias, né? Então é uma clínica, inclusive, de emagrecimento, que isso aconteceu, então por isso a gente criou ali o Visão e Gestão 360, tá? Outra coisa bem bacana também, né, sobre o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre qualificação de consulta, o que é realmente qualificar e preparar um lead, o que é a condução dos gatilhos mentais dentro da prática clínica, a prescrição, né, usando ali uma estratégia de ancoragem e esse fechamento. Combinado? Durante o nosso período aqui de treinamento, né, Matheus, se alguém quiser também levantar alguma pergunta, se alguém quiser, né, falar alguma coisa, tá? Eu sei que tem sempre um momento final ali, mas estou à disposição para ouvi-los também. Na parte ali de qualificação de consulta, eu sei que sobre a odonto em si, vocês sabem melhor do que todo mundo que está aqui, né? Então, nosso papel hoje não é esse. Nosso papel, na verdade, é entender aonde a venda começa. E a venda, na verdade, ela começa justamente na parte quando o cliente ele manda o primeiro oi no WhatsApp. Né, o cliente começou a conversar com a sua SDR, com a sua secretária, ele já começa a comprar o seu trabalho. Então, as objeções que você recebe hoje dentro da prática clínica, né, o paciente que ele fala ali, vou falar com meu marido, vou falar, né, com a minha irmã, com a minha amiga, pedir um cartão emprestado, na verdade, ela começa ali quando você preenche uma anamnese com o seu cliente, porque até ele passar o cartão, ele ainda não é o seu paciente, tá? Então, a anamnese, você consegue já levantar ali nas objeções quem é, na verdade, o seu paciente, as possíveis prescrições que você vai fazer, né, e quais as desculpas ele pode gerar naquele momento. Conseguindo me ouvir? Sim, estamos sim. Ah, tá, deu uma travadinha aqui para mim, mas vamos lá. Então, a sua comunicação dentro da sua consulta, ela vai ter um direcionamento. Quem é o meu cliente? O meu cliente é um paciente de 40 anos, ele chegou até mim porque realmente ele precisa ali de um implante, ou qual que é a maior dor dele. Quando nós falamos de dor, não estamos querendo falar da dor física que ele está sentindo, mas realmente da dor que ele está sentindo em questão emocional. Então nós vamos falar muito aqui hoje, é parar de vender um pouco ali o implante e começar a vender mais o seu paciente, né, o seu cliente comendo churrasco no final de semana com os amigos. Então, essa objeção que tantas pessoas falam, na verdade, qual dor você quer curar do seu cliente, tá? Ali nós temos sempre uma técnica chamada técnica de rapport, que eu não sei se alguns de vocês já conhecem, acredito que sim, mas necessariamente é o espelhamento do que você está sentindo do seu lead.
Então, muitos profissionais de saúde quer tanto fazer a prescrição do tratamento em si, de qual tipo de implante que utiliza, qual tipo de material que ele vai resolver aquele problema, mas ele esquece de captar a dor do cliente quando ele está sentindo um frio dentro do seu consultório. Às vezes o seu cliente ele está sentindo, né, um calor dentro do seu consultório. Às vezes aquela televisão está tocando algo que incomoda, que ele quer sair dali. Então, mais do que você olhar só a boca do seu paciente, comece a olhar também a gesticulação de segurança, porque infelizmente a parte odontológica não é todo mundo que quer ir, né? Tem muita gente que tem trauma de dentistas, que tem receios, que tem medo de agulha. Ele realmente está com medo de preço, porque existe também um mito ali, né, que tudo que você faz com o dentista é muito caro. Então, você antecipar o tipo de comportamento do corpo dele, como que ele está se sentindo ali dentro da sala, é muito importante, porque isso gera conexão. Então, a partir do momento que você vai chamar o seu paciente lá na recepção, né, com a sua secretária, você já começa até a perguntar à secretária, tá, esse cliente aí, o que você sentiu dele? Às vezes ela vai te falar, nossa, ele chegou e ficou incomodado com a televisão alta. Pode ser uma técnica muito pequena, mas que quando ele chega dentro da sua sala, dentro do seu próprio consultório, você vai conseguir entregar para ele ali, né, uma televisão um pouco mais baixa. Então, entender esse tipo de espelhamento já começa a venda ali também, tá? Ele precisa criar conexão com você. E conexão, pessoal, não é sobre prescrever o mais caro, prescrever o mais barato, ou dar 15% de desconto, ou então colocar ali para ele que se ele fechar ali naquele momento, ele vai ganhar X tratamento, ele pode ganhar ali tal coisa. Não, a conexão ele gera quando às vezes o dentista só entende que ele está incomodado na cadeira, que a cadeira está um pouco mais baixa do que ele gosta, né? E às vezes você tem a escuta ativa. Vamos lá. Existe uma objeção que vocês escutam bastante, né? Que é o limite do cartão. Então, quando existe essa objeção do limite do cartão, muitas das vezes você nem sabe se o seu paciente ele tem cartão de crédito ou não. Como que a gente antecipa isso ali na conversa mesmo, para deixar ele mais relaxado? Você pode perguntar da rotina dele. Você tem um costume, né, cliente, de comer mais fora, de pedir mais iFood, você come mais no trabalho? Parece que é uma pergunta muito boba, sem uma intenção por trás, mas quando ele responde para você que ele come todos os dias fora, você pode automaticamente começar a pensar, não, peraí, esse cliente ele come todos os dias fora, não tem como comer fora sem gastar pelo menos os R$ 30. Parece que é loucura, gente, mas quando a gente para calcular, dá uma parcela ali de R$ 720 por mês. É um investimento que ele pode pagar no tratamento dentário dele, sim, né? Ou ali no ROF em geral. Mas o que você precisa é começar a antecipar objeções. Porque senão você vira amigo do seu cliente, ele vai te adorar, ele vai falar várias coisas muito bacanas de você, mas ele não vai passar o cartão da forma que ele deveria, tá? Às vezes até vai gerar uma venda ali outra, mas não um ticket médio tão bacana, né? O high ticket, por exemplo, de você conseguir fechar uma venda ali de 10, 15, 30, 40 mil, dependendo do pacote de tratamento e protocolo que você passa para ele, você precisa de entender qual tipo de financiamento que ele pode pagar. Se ele pode pagar por cartão, se ele pode pagar por boleto. Por exemplo, aqui nessa imersão, dificilmente a gente vai conseguir gerar uma técnica de rapport, porque eu só estou falando. Eu não estou escutando as dores de vocês. Eu estou tentando generalizar a dor de vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, essas questões de, do café, da sala, do ar, pode ser muito comum para alguns de vocês que estão aqui, ou pode ser algo que outros não perceberam. Quando a gente conversa individualizado com alguém, se eu estivesse conversando apenas como a Gisele, eu ia entender as dores da Gisele. Então, a Gisele ia falar para mim, Vanessa, hoje a minha parte que eu tenho mais dificuldade é justamente saber se o cliente ele tem cartão, ou se ele vai pagar em boleto, ou se ele vai pagar sem entrada, ou se ele vai fazer um financiamento diferente comigo, né? Ou se ele vai pagar à vista. Então, eu ia entender exatamente a dor da Gisele e ia conectar toda uma comunicação com a Gisele. Entende? Só que, quando a gente faz um bate-papo assim geral, e a gente generaliza, dificilmente a gente vai tratar as dores de todos. Mas o ponto de partida é, dentro da sala do seu consultório com o seu cliente, não pule essa etapa. Porque para chegar lá na condução da negociação e do fechamento, se você criou uma escuta ativa com ele, você vai conseguir usar. Tá? Então, por exemplo, o silêncio funcional. Às vezes você faz ali uma pergunta para o seu paciente, né, para o seu lead, que até então ele é um lead.
Faz uma pergunta simples, como se ele come fora, se ele tem o costume de pedir um iFood. Deixa ele falar, e ele vai começar a contar uma história. Será que ele tem alguém que leva a decisão para ele? Vamos dar um exemplo. Ele foi sozinho dentro do seu consultório, mas ele tem hoje uma esposa que precisa de fazer a decisão financeira ali de uma venda high ticket junto com a esposa. E tem profissionais da saúde que não pergunta. Sua esposa sabe que você está aqui hoje, ela te apoia, né, procurar ali um tratamento facial ou um tratamento dentário diferenciado. Não, ela nem sabe que eu estou aqui. Duas ou uma. Ou esse paciente, ele decide 100% do dinheiro dele, ou no final ele vai usar a objeção. Vou falar com a minha esposa. Não é verdade? Então, além de você estar conversando, né, com o seu paciente, criando ali uma condução, uma conexão com ele, ao mesmo tempo você vai saber qual objeção ele vai usar no final. Se a esposa apoia ele procurar um tratamento, né, uma harmonização, por exemplo, ótimo. Ele não vai usar ela como objeção, porque ela já apoia. Então, não faz sentido chegar no final da sua consulta, na hora de negociar o pagamento, e ele falar, vou falar com a minha esposa. Automaticamente, você vai trazer aquela dor. Cliente, seu João, a sua esposa já não sabe que você está aqui hoje? Ela já não te apoia? Eu tenho certeza, João, que quando você falar com ela que começou esse tratamento, ela vai ficar extremamente feliz por você. Então, a venda, ela vai acontecendo, tá? Então, gravem isso. A objeção, ela começa a ser antecipada lá na anamnese, quando você começa a entender qual o tipo de cliente que você vai atender. A comunicação, se ele é um cliente que ele gosta de uma linguagem mais humana, ou se ele é um cliente que ele gosta de uma linguagem mais técnica, porque tem cliente que você fala com ele ali, né, que ele vai fazer determinado tipo de procedimento e você quer falar somente a forma técnica. A forma técnica nós fazemos, mas eles não, né? Suponhamos ali que eu vou fazer uma consulta com o paciente, né? Eu vou falar com ele sobre tripeptídeo 41. Não faz sentido, né? O que é isso? Ele vai ficar totalmente perdido. Para que serve esse produto? Para que serve? Não tem um porquê de falar tão bonito com o cliente que ele só quer resolver o problema dele. O problema dele está, talvez, em tirar uma foto. O problema dele, talvez, está em sorrir no serviço, né? E todo mundo ficar meio que ele se sente inseguro com o sorriso dele. Às vezes, né, eu tenho alguns pacientes que o incômodo dele maior é quando ele se olha no espelho. Então, vamos trabalhar essa técnica de conexão, lembrando da dor dele o tempo todo quando ele se olha no espelho. Então, aí a gente vai antecipando a objeção. Um exemplo, Matheus, quando você se olhar no espelho, hein? Nossa, você vai ficar se sentindo muito melhor, você vai estar um nojo, né? Tem algumas pessoas que a gente ainda leva um pouco mais a esportiva ali, a pessoa, nossa, doutora, nem fala, eu vou adorar, né, doutora? Nossa, eu vou até comprar um look novo para poder sair com a minha esposa, né? Ou vice-versa. Então, você tem que entender, o seu lead tem uma comunicação mais humana ou o seu lead tem uma comunicação técnica. E, pessoal, uma coisa é certa, tá? Independente se ele tem uma linguagem mais culta ali, mais técnica, ou se ele tem uma linguagem mais humana, ele vai se comunicar com quem entende o que ele está sentindo. Aí vai muito de como você quer se apresentar em forma disso. Vanessa, eu tenho um paciente que ele chegou dentro do consultório já perguntando qual o preço. É normal, né? É igual aqueles memes que existem na internet, a pessoa batendo na porta assim, qual o preço? Sai correndo. É normal, mas você, como a especialista, você vai sentar com ele, tem ali, talvez, dependendo do tempo da sua agenda, uns 3 a 5 minutos de conversa para criar a conexão, em vez de sair deitando o seu paciente na maca, pedindo para abrir a boca, é extremamente desconfortável, né? Então, está com a anamnese dele ali na mão, em vez de ficar fazendo todas as perguntas novamente ali, do que ele já preencheu antes com a sua secretária, com a sua SDR, você chega com afirmação. Vamos dar um exemplo. Vanessa, eu vi aqui, né, que você nos procurou hoje porque você está incomodado quando você vai sorrir, parece que a sua artéria dentária ela tem ali uma mordida mais torta. Você já procurou ajuda antes em relação a isso? É a primeira vez? Gera conexão com o seu paciente, deixa ele falar. É mais sobre escutar ele. Então,
conecte com o que ele vai falando. Tudo que ele te fala, no final da negociação, você vai usar para fazer o fechamento, tá? E você vai notando, gente, que não tem como você conduzir essa técnica e não ter mais resultado, tá? Outra coisa também é a condução ali. Na condução, eu gosto de separar em autoridade, medo e prazer e reciprocidade. Então, vamos lá. Isso daqui nada mais é do que gatilhos mentais, tá? Dentro desses gatilhos mentais, a autoridade, existe autoridade percebida e existe autoridade declarada. Então, vamos lá. A autoridade percebida é aquela que o cliente, ele não precisa nem saber que você é a médica do ambiente, né? É a doutora ali do ambiente. Ele simplesmente, ao ver você passar, ele já sabe. É uma pessoa que está mais arrumada, é uma pessoa, né, que já chega cumprimentando a todos, ela é simpática, ela é aberta, ela é acessível, né? Então, você ter essa autoridade percebida é extremamente importante. Você não precisa dizer quem você é. Outra autoridade percebida é seu ambiente de trabalho organizado. Já viram aquelas empresas que quando você abre a porta, você chega dentro da empresa, tem um ambiente diferente? Tem uma música gostosa, tem ali uma secretária que está conversando com o paciente, ele está sorrindo, né? Tem alguns que são os clientes fiéis, que chega, traz até doce para você, leva alguma coisa, né? Eu sou de Minas Gerais, então em Minas Gerais tem muito isso, esse cumprimento, aceita um cafezinho, um banheiro, você quer... Esse tipo de acolhimento é um tipo de autoridade. Porque todo mundo sabe que a sua clínica é referência em atendimento de excelência. É uma autoridade o quê? Percebida ou declarada? Percebida. Você não precisa vender essa ideia. Você automaticamente, suas ações já mostram que você estando na empresa ou não estando na empresa, existe uma energia de atendimento que é do seu local que você gerencia, tá? Já a autoridade declarada é o seu diagnóstico clínico. Que é o momento, às vezes, que a pessoa quer precificar o seu trabalho. É onde ele quer falar assim, doutora, mas se a gente fizer só limpezinha, né? Doutora, se nós fizermos ali só a parte desse dentinho aqui e tá bom. Doutora, se a gente fizer só um estimulador e não fizer outra coisa. Gente, não dá. Você, como profissional, tem hora que você tem que colocar o cliente no cantinho e fazer ele pensar. Você tem que falar com ele, olha, cliente, a gente até pode pensar num tratamento diferente, mas não vai resolver o problema. Seja sincero com ele, porque às vezes você quer tanto passar o cartão, quer tanto bater meta, quer tanto vender, que você não consegue trazer a realidade do problema que vai ser feito se ele não fizer aquele tratamento completo. Vanessa, mas tem como sim fracionar o tratamento. Ok, mas isso você tem que ter plena ciência que você deixou muito claro para ele que aquele um tratamento não é o suficiente para resolver o problema total que ele tem, tá? Recentemente eu atendi, junto com uma médica que eu mentoro, nós fizemos um atendimento de uma paciente de 60 anos e ela veio interessada no serviço de blefaroplastia. Ok, tá? Ok. Só que chegando dentro do consultório, a médica foi muito sincera com ela, com o preparatório do procedimento, com o pós-procedimento. Quando ela falou pós, deu um gatilho de medo nessa mulher, que ela não queria mais a blefaro, que ela queria só um fiozinho, e olha lá, ela ficou com medo do procedimento, né? Porque às vezes vocês querem ser tão sinceros com o pós-procedimento, né? Que acaba perdendo o cliente nesse start, nesse momento. Então, assim, cuidado com essa autoridade declarada também. Cuidado ao falar muito do procedimento, porque é um procedimento que já causa medo. A própria anestesia, gente, o povo tem medo, né? O próprio momento ali de receber uma aplicação que é algo tão simples, que é algo já tão comum, eles têm medo. Então, imagina quando você vai explicar um procedimento mais complexo, um protocolo que tem várias etapas para serem feitos, é normal que você possa ali, sem querer, gerar uma objeção e você mesmo retirar o faturamento do seu bolso. Então, quando você for usar a autoridade declarada, tenha em mente que eu estou direcionando o meu cliente
Mas eu tenho que tomar muito cuidado que o que eu estou direcionando pode gerar um gatilho de medo nele. Porque às vezes ele não fecha com você no final, não é nem porque ele não tem dinheiro, é porque ele está com medo das consequências do pós-cirúrgico, por exemplo. Ok? Aqui, ó, o medo e prazer. As pessoas só fazem alguma decisão na vida de compra de high ticket por medo. Vou explicar para vocês. Quando você tem aquele problema com o seu paciente, você induz ele o risco de não fazer o tratamento. Quais as consequências dele não fazer aquele tratamento naquele momento? É piorar, né? Um dente que está dando problema, se não for tratado, ele vai piorar toda a arcária dentária. Então, você tem que colocar esse gatilho de medo nele com o tempo, para ele entender que se ele não fechar o tratamento naquele tempo, ele vai começar a ver aquele problema, tá? Então, suponhamos que você está assim, Vanessa, eu tenho esse paciente aqui na minha frente, que eu tenho certeza que ele precisa, que se ele não fizer esse tratamento, ele vai gerar uma consequência muito maior. Comunique isso ao paciente, mas feche um tempo, fulano. Sabe o que acontece? Eu quero muito te ajudar. Mas se você não começar esse tratamento hoje, daqui a 30 dias ou menos, a consequência vai ser essa e essa. Automaticamente, pessoal, você já está antecipando a objeção dele fechar só daqui a 60 dias o tratamento. Tá? Então, novamente, objeção, a gente não quebra. Objeção, a gente vai antecipando à medida que nós vamos conversando com o cliente. Gatilho de reciprocidade. Em vez de apresentar um procedimento, às vezes você pode ali conversar com ele a cena da vida dele, resolvendo aquele problema. É mais sobre vender o churrasco do que vender o implante, tá? É mais sobre vender ali para ele a foto que ele não tira com a família, ou a foto que ele não faz para a rede social, do que vender necessariamente ali só aquele tratamento. Então, vamos lá. Fulano, já pensou? Tá tendo Jogo do Brasil agora. No Jogo do Brasil, você vai chegar nesse churrasco, vai estar ali ó, com tudo perfeito, vai conseguir mastigar, sorrir, tirar foto, vai estar feliz com a família. Até agora, você nem falou qual é a marca do produto que você usa. Então, vamos parar de vender a marca do produto e vamos vender a sensação que o paciente tem. E aí, o investimento, ele vai vir necessariamente mais natural possível, tá? Já na parte ali da nossa prescrição, o que o paciente precisa? Gente, não tenta vender aquilo que você não tem segurança de fazer. Se você sabe que aquela cirurgia pode dar um problema e você não tem segurança de fazer essa cirurgia, não façam isso. Não façam, tá? A resolução resolve o problema dele? Não, Vanessa, resolve ali 30% do problema dele. Então, deixa ele ciente. Porque depois pode dar um problema até... A doutora me prometeu, o doutor me prometeu que vai dar resultado. E, na verdade, não vai dar resultado, tá? Você fez ali uma venda de urgência para ter algum recebimento. E não. E a sua credibilidade também, né? Fulano, eu sei que hoje para você é mais complicado de fazer um investimento de 20 mil reais, mas pensa só, o tanto que você vai ter de retorno mediante esse investimento de 20 mil reais. Você me informou, fulano, que está incomodado com esse problema já há 15 anos. Em 15 anos, só de finais de semana ali, ó, é a cervejinha do final de semana que nós vamos conseguir parar um pouquinho e começar a investir no seu tratamento para resolver de vez esse problema. Começa a usar a dor dele contra ele. Isso vai gerar mais credibilidade para você. Vai gerar credibilidade no sentido que você escutou a história dele, vai gerar mais credibilidade no sentido que você vai resolver o problema dele e principalmente que a sua prescrição não tem como dar errado. Porque você sabe o que está fazendo, tá? Mas, como geralmente, né, nós profissionais de saúde aprendemos a gerar credibilidade, a fazer uma prescrição correta e pronto. Isso não vai dar certo, tá? Então, o que que seu paciente precisa? Ele precisa ali de uma cirurgia? Ele precisa de uma prótese, né, de um ROF mais completo? O que que ele precisa? A partir desse momento, aí você vai entregar a solução. Entre as opções de tratamento, qual você se sente mais seguro em indicar? E outra, vai gerar dúvida nele sim, tá?
É normal. Se você sabe, por exemplo, que vai dar problema, você não prescreve. Se ele sentir naquele momento que você está com dúvida se vai dar resultado, ele também não vai fechar com você. Ele vai escolher outro profissional, ele vai escolher outra pessoa, porque quando, gente, o lead ele manda mensagem, ele vai numa consulta porque ele quer. A pessoa não perde tempo de sair da casa dela e ir para um espaço, ir numa consulta porque ele não quer. Ele quer. Mas, ao mesmo tempo, ele já aproveita que ele está engajado em ir no seu espaço e ele vai também em outros consultórios. E o que que diferencia o seu consultório do outro? Às vezes nem é o tipo de café que você serve, às vezes nem é o tipo de equipamento que você usa, né? Às vezes nem é você ter ali um software, uma câmera mais avançada, ou um equipamento mais avançado. O que diferencia é o quanto você está imerso no problema daquele cliente e está pronto para resolver o problema dele, tá? Então, se é necessário um tratamento de high ticket para poder resolver o problema dele, não tenham medo de falar. Mas se você não qualifica esse financeiro, no final das contas ele não vai fechar. E não por conta de preço. É porque ele não sentiu confiança nas coisas que você falou. Ele não sentiu confiança em cada etapa do seu trabalho. Tem alguns profissionais que quando eu vou perguntar, como que é o modelo da sua consulta? Ele não sabe dizer. Ele não tem um padrão de consulta. Ele faz o paciente X de um jeito, o paciente A de outro jeito. Tenha um padrão na sua consulta. Se você tem ali uma anamnese, se você tem um diagnóstico de dente por dente, se você vai olhar ele ali, né, por provas sociais, se você vai trabalhar em cima dele em formato ali de ter um padrão. Eu não faço nenhum procedimento sem começar antes com uma limpeza. Ok. Mas tenha um padrão para sua consulta, porque senão você vai falar várias coisas para o seu cliente, você vai virar amiga dele, mas também não vai ter o porquê que está dando errado. Então, se a sua consulta ela está pecando no começo, arruma o começo. Se a sua consulta ela peca no final, realmente na negociação, arruma a negociação, tá? E ele não entende qual é o problema. Ele não tem esse conhecimento. Mas você tem? Então, por exemplo, eu tenho um paciente aqui que ele jogou no chat GPT, né, não é assim? Ele jogou no chat GPT e ele mesmo fez toda a montagem do protocolo dele e chegou, doutora, o que você acha? Quanto que é isso aqui? O que eu faço com esse cliente? Simplesmente você vai conversar com ele a realidade. Fulano, a inteligência artificial realmente ela é muito boa, ela nos ajuda muito, mas ela não vai conseguir resolver o seu problema por completo. Então, seria totalmente contra a minha ética profissional tentar prescrever que você realmente precisa só desse tratamento sem conhecer você, sem encostar na sua boca, sem olhar o seu rosto, né? Para quem trabalha muito ali também com procedimentos faciais, seria totalmente contra a minha ética profissional tentar prescrever um tratamento para você sem saber seu tipo de pele, se você tem uma flacidez tissular, se você tem uma flacidez muscular, qual que é o formato do seu rosto. Então, sejam muito firmes em relação a isso, mas até dentro do consultório. Para ele não te atrasar em questão de faturamento, mas ele não te adiantar em questão de saber qual que é o preço que ele vai pagar. Tem cliente que fica o tempo todo, qual que é o preço? Tá, doutora, mas qual que é o preço? Doutora, qual que é o preço? O que eu faço, doutora? Paga como? Não. Dá uma freada nesse cliente, vai fazendo diagnóstico por diagnóstico e intercala. Conversa técnica com conversa familiar. Conversa técnica com resolvendo a dor e o problema dele. Porque em algum momento ele vai realmente entregar a objeção. Falar que está caro não é objeção. Agora, quando ele fala que o cartão de crédito dele tem um limite de 3 mil reais, isso é objeção. Porque agora você sabe realmente qual que é o problema que ele tem do financeiro. Tá? Outro ponto também, que é muito bacana, é na questão da negociação. Alguns consultórios têm uma pessoa própria para fazer essa negociação, né? Então, o dentista, ele olha ali todo o tratamento clínico do paciente e encaminha para uma pessoa fazer a negociação para ele. O que é ótimo, tá? É ótimo. Mas a maioria também não tem essa condição. Então, o agendamento do primeiro procedimento, ele faz parte da negociação. Então, vamos lá.
Você já descobriu ali, né, todo o protocolo que você vai prescrever para o seu paciente, já usou a técnica de rapport, já criou conexão, você já sabe que o seu paciente, ele veio até você porque ele não consegue ter uma mastigação tranquila, ou porque ele se sente mesmo, quando se olha no espelho, com uma imagem mais feia, ele sente que ele pode melhorar ali, né, a autoimagem. O primeiro procedimento do protocolo vai ser usado como urgência do fechamento. Fulano, já na sexta-feira eu consigo marcar o primeiro procedimento para você, tá? Ele não tem que ouvir isso depois que passa o cartão. Ele tem que ouvir isso durante o seu atendimento clínico dentro da sala. Fulana, não sei como estão os meus horários na sexta-feira, mas eu vi aqui que você trabalha de tal horário até horário. Eu vou tentar conseguir o horário das 5 horas da tarde para você. Você acha que você consegue chegar aqui? Porque aí, ó, esse procedimento, ele vai durar em torno de 1 hora e meia. A gente já começa o seu tratamento na sexta-feira. Ele está ali, ó, de rosto e alma para você, com a boca aberta, então ele vai só fazer assim, ó, né? Ele vai concordar com você, já está antecipando a objeção da negociação. Parcelamentos. Em alguns momentos ali dentro da sua consulta, você consegue entregar para ele os parcelamentos também, tá? Então, por exemplo, se ele conhece alguém que foi uma indicação, olha como essa indicação fechou. Vamos supor que eu estou indicando o meu esposo para o seu consultório, né? Eu já fiz tratamento com você. Como eu paguei? Se eu paguei no cartão de crédito em 2 vezes, o meu esposo provavelmente também vai pagar no cartão de crédito, talvez em 2, talvez em 3. É uma regra fixa? Não, mas você sabe que eu tenho o cartão para poder emprestar ele, talvez se ele não tiver o limite. Principalmente se são leads de indicação, né? Que a maioria, né, mesmo tendo tráfego pago, a indicação é o que puxa mais ali a certeza do faturamento. Olha como essa pessoa pagou. Olha quando ela fez o tratamento, né? Às vezes foi uma indicação de uma pessoa que fez um tratamento com você no ano passado. Pode ser um momento de fazer até resgate daquela própria pessoa. As formas de pagamento também. Tem clínicas hoje, né, que tem um próprio cartão de crédito, tem clínicas hoje que oferecem boleto, tem clínicas hoje que oferecem parcelamentos ali até 12 vezes sem juros, já tem outras que conseguem retirar a entrada. Não deixe isso solto para ele. Na hora da negociação, isso tem que gerar exclusividade. Eu não vou fazer para você em 12 vezes porque é para todo mundo. Eu estou fazendo exclusivamente em 12 vezes para você. Fechando ali naquela hora, quais são os benefícios dele? Você pode colocar benefício, talvez, um tratamento a mais para ele fechar na hora. Você pode colocar como benefícios ali para ele o agendamento ainda para hoje. Ele já está ali, ele já vai receber talvez um atestado para não voltar a trabalhar, já começa a fazer algum procedimento que dê certo, né, no mesmo dia. A questão do contrato também, né, sempre quando o paciente ele vai fazer alguma forma de pagamento, suponhamos que ele dê uma entrada naquele dia. A entrada e o restante ele vai pagar na sexta-feira quando voltar para fazer o procedimento. Entrega o contrato para ele com saldo pendente, né? Tem muitas clínicas que não trabalham com contrato, isso acaba gerando ali, deixa solto, né? Você não consegue prender o seu paciente realmente para voltar na sexta-feira e pagar para você, tá? E não tenha medo de perguntar, fulano, seu cartão Madeira Visa Master? Fulano, para você hoje, o pagamento parcelado, ele é melhor ou à vista, né? Você acredita que a gente consiga? Porque no à vista, eu consigo até 15% de desconto nesse tratamento que nós estamos conversando para resolver esse problema. Não tenha medo de perguntar. Materialize que é normal falar de dinheiro com seu cliente, que é normal falar com ele sobre qual a bandeira do cartão, qual é a forma de pagamento que é melhor para ele. Se ele for pagar sem entrada, coloque um prazo para pagamento sem entrada, não deixa solto lá para a semana que vem, para o mês que vem, não, coloque dentro daquele mês, ou se não, coloca dentro do mesmo dia, plano, sem entrada, eu só consigo hoje. E tá tudo bem, começa a normalizar isso, porque você fez uma baita consulta, fez uma baita prescrição de protocolo, você sabe que aquilo ali vai resolver o problema dele. Ô, gente, quantos pacientes saem do seu consultório que realmente precisa de um tratamento e não fecha? Porque às vezes não faltou
você entender qual é o tratamento dele. Não, vocês são excelentes. O que falta mesmo é você ter a coragem de falar seu cartão bandeira Visa ou Master. A negociação, ela é só para isso. Não é para a gente ficar de delongas na negociação. Tem uma dica, né, que eu criei com a mentorada minha, que foi o seguinte: pergunta para ele se o cartão é bandeira Visa e Master, e se o cartão for bandeira Amex, você cobra juros. Mas eu não cobro juros no bandeira Amex, mas a partir de hoje a gente pode cobrar. Só para poder saber qual é a bandeira do cartão dele. Ele vai tirar da bolsa. E isso começa a acontecer. Fulano, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque você iniciando no mesmo dia, cartão bandeira Visa ou Master, eu consigo retirar toda a taxa de maquininha para você hoje. Ele, eu acho que o meu é o Elo. Então você já sabe que ele tem cartão. A objeção do cartão não vai ser um problema, ele tem um cartão, tá? Então, comece a perguntar qual a melhor forma de pagamento. Tem cliente, né, que ele gosta muito de trabalhar com pagamento à vista. Não tem problema, só cuidado com a vista, que você joga para ele o à vista e, na verdade, ele nem tem esse dinheiro. Então, você fala, fulano, eu posso tentar para você um desconto no à vista hoje, mas eu não garanto. Se eu correr atrás desse desconto com o meu sócio, você me garante que a gente comece hoje? Antes de sair colocando para ele 10, 15% de desconto. Porque o que acontece? Você oferece para ele à vista, você oferece para ele em 12 vezes, você retira a maquininha de cartão, mas sem saber se realmente o paciente tem poder de compra para aquele momento. E use aquilo ou para o mesmo dia ou para a semana. Né? Já teve clientes ali que já fecharam 10 mil, gente, num pedaço de papel. Porque quando o cliente ele sai da sala de uma venda de saúde e estética, ele não sai totalmente pronto ali. Não é igual, por exemplo, o fone, que está na minha mão, eu estou materializando, eu estou pegando isso. Então, quando a gente materializa, é meu. Dentro da nossa área de saúde e estética, se ele não está materializando, ele acha que não é problema. Ele acha que aquele problema não precisa ter urgência para resolver. Por isso que as pessoas obesas costumam ficar cada vez mais obesas, não tanto agora como o Jaro, né? Que tá na moda. Mas por isso que os obesos ficam cada vez mais obesos. Porque eles não veem que aquilo ali é um problema para hoje, para agora. Então, tem hora que a gente tem que pegar um pouco mais pesado com o cliente sem pro fechamento. Fulano, tem 15 anos que você se incomoda ao tirar uma foto. Vai esperar mais 15? Vá, mas isso é contra a ética de saúde. Não. Se nós, como profissionais de saúde, não damos o alerta para esse cliente que se ele não mudar de vida, as consequências vão ser grandes, quem vai fazer isso por ele? Ninguém faz, tá? E na hora ali do fechamento também, tem a prova social. Não é só por boca. Materializa aquele resultado de alguma forma, mostre um vídeo, imagens, prova social, é muito aquilo, né? Do raio-x, por exemplo. O raio-x, eu falo que ele é mais para o cliente do que necessariamente para o profissional. Porque nós, profissionais, a gente consegue visualizar, igual o exame de sangue, tem hora que a gente pede ali um exame de sangue para o paciente, mas a gente sabe que aquele exame vai dar problema. Né? Como nutricionista, né, quando eu atuava ali na área oncológica, eu pedia o exame de sangue para os meus pacientes, mas eu sabia que a vitamina B12 deles ia estar no chão. Então tem coisas que a gente batendo o olho, a gente sabe, mas quando ele materializa, ele sabe que ele precisa, por exemplo, da reposição. No caso de vocês, quando ele visualiza o raio-x, ele sabe que o problema tá feio. Porque para ele é só um dentinho, né? Para ele é só ali algo que só incomoda quando olha no espelho, só incomoda quando vai comer. Se a pessoa não estiver sentindo uma dor muito grande, ela não vai resolver. Tá? A verdade é essa. Então, reexplique etapa por etapa do procedimento. Reexplique essa etapa, gente, não colocando o seu melhor produto, tá? Não colocando ali a melhor tipo de prótese, não. Reexplique colocando a dor que você vai curar nele. A dor entre aspas, tá? Não a dor normal mesmo. A dor emocional. Fulano, então imagina, o efeito desse procedimento ele vem a cada 15 dias. Então, daqui 15 dias, você vai começar a sentir o seu rosto mais viçoso, né? O bioestimulador de colágeno, ele tem ali uma prévia para você começar a ver resultado. Vamos supor que você trabalha, por exemplo, com fio Aptus, né? Que está muito em alta agora, é high ticket. Qual que é a durabilidade desses fios?
Quando que ele vai começar a sentir o efeito desses fios? Comece a materializar aquilo, mostrando antes e depois de cliente sua. Ó, essa cliente minha aqui, ó, essa paciente, ela veio por isso, por isso e por isso. Porque ela sentia, quando olhava no espelho, o rosto estava caindo, ela estava sentindo essa sensação de derretimento. É uma mulher que já passou por menopausa, e eu identifiquei muito a história dela como a sua, que também já está em menopausa, que também está se olhando no espelho com a sensação de derretimento. E olha só o resultado que ela teve, ó, dessa foto aqui para essa foto aqui, em 15 dias. Comece a materializar esse resultado contando história, porque senão você vai tentar vender da seguinte forma: olha, o Fios Aptos, ele tem quase 1 metro de comprimento, ele faz isso de técnica, isso de técnica. Não convence, não conecta, né? Qual que é a dor que essa paciente tem? A dor dela é que talvez o esposo dela falou que ela está muito mais velha do que quando ele conheceu. E realmente ela está. Agora a gente tem que preservar a juventude dela de uma forma que ela se sinta bem e que seja bom até para o casamento dela. Então comece, gente, a vender mais isso, a sensação de cura que as pessoas vão ter, do que necessariamente desconto. Porque a verdade é que quanto mais barato você cobra, parece que mais cliente você espanta. Tem clientes que colocam 20% de desconto, 10% de desconto, hoje é dia 26 do mês. A prospecção que a maioria faz para captar os clientes de novo é aquele texto deste tamanho no WhatsApp com desconto. Cai R$ 1.000 de preço. Como assim, gente? A pessoa me passou um tratamento que era R$ 8.000, agora é 7.000 assim do nada? Que isso? A pessoa falou comigo que era exclusivamente aquela semana, você começa a perder o que a gente falou lá atrás, que é credibilidade. Tá? Então, faça de tudo para esse cliente não sair do seu consultório sem te pagar. Porque depois que ele sai, a emoção cai. É normal. Porque o que nós estamos vendendo não é materialista, nós estamos vendendo transformação de vida. No final das contas, é um contrato e um sonho. Tá? Então, assim, o que seria essa ancoragem? É você falar o preço para essa pessoa. Então, ali no fechamento, em vez de você explicar tudo primeiro, para depois falar, olha, então tudo isso é R$ 10.000. Não, você fala primeiro os R$ 10.000. Plano, R$ 10.000, tá? O que nós estamos trabalhando aqui? Nós vamos tratar isso e isso dessa forma, tá vendo isso daqui? Ó, vai ficar mais ou menos dessa forma. Essa paciente minha, ela tinha uma história muito parecida com a sua, os R$ 10.000 ficou lá atrás. Porque senão, você coloca os R$ 10.000 lá no final e fica aquele silêncio, né? Muitas técnicas de vendas ensinam isso. Fala o valor high ticket, espera a reação do cliente. No nosso negócio não dá certo. Um carro dá certo? Porque você fala que aquele carro custa R$ 200.000, mas ele está lá, dentro do carro, está ligando o som do carro, ele está tocando nesse carro. No nosso negócio, que é saúde, que é estética, né, que é transformação mais visual e sensitiva do que necessariamente materialista, não funciona, gente. Você fala R$ 10.000 e fica aquele silêncio na sala, a pessoa fica com vontade de pegar a bolsa e sair correndo. Não é verdade? Quantas pessoas que você falou o preço, esperou a reação dele, porque as grandes técnicas de vendas ensinam a pessoa a querer pegar a bolsa e sair correndo. E olha como ela está também em questão de comportamento corporal. Se ela começou a virar o ombro assim, ó, significa que ela não está querendo muito saber o que você está falando, tá? Agora, tem cliente que você começa a conversar com ele sobre investimento, ele vai ficando encantado. E ele vai balançando a cabeça assim, ó. Porque você está prescrevendo o tratamento dele de forma resolutiva e de forma a resolver realmente a dor dele. Fulana, vai até, ó, beijar com mais autoestima, hein? Fala esse tipo de coisa com o paciente. Vai começar a namorar, vai voltar a namorar com seu esposo, com mais autoestima, com mais autoconfiança, e ela vai rir, vai concordar. Não é vergonha nós, como profissionais de saúde, falar desse tipo de intimidade com nossos pacientes, não, porque no final das contas, ele vai escolher quem fala, porque está resolvendo o problema dele. Vanessa, então eu vou ter que saber da vida pessoal toda do meu paciente para poder vender? Não é isso que eu estou falando. Você estudou lá na anamnese, viu que essa pessoa é casada, viu que essa pessoa já passou pelo processo de menopausa, viu qual a medicação que ela toma, o que ela já fez de procedimentos antes, né? Vai conversando dentro da sua sala ali, do seu consultório, você vai levantando as informações que são necessárias para o fechamento.
Agora, faz sentido eu falar, por exemplo, de uma blefaroplastia para quem não tem incômodo nenhum com essa região dos olhos? Não faz sentido, né? Então, o que faz sentido antecipar para você, ao final, levar um coragem contando a história e mostrando provas sociais? Porque até a prova social, gente, ela tem que ser usada em momento estratégico. Não dá para a gente fazer prova social. Eu quero mostrar o resultado de um rosto de uma mulher de 50 anos para um camarada de 22. Não faz sentido, né? Então, a sua prova social também ser usada ali como estratégia para a pessoa certa e no momento certo, tá? E dentro da nossa área de saúde, o melhor momento de usar é sim na hora do fechamento, contando uma história que seja similar como a dela e levando em conta toda a explicação do tratamento dela ali, tá? De acordo com o que vai resolver aquele problema. O pós-consulta, a pessoa fechou, parabeniza. Tem gente que fala assim, nossa, muito obrigada por ter começado o tratamento conosco. Para com isso. Parabéns, Vanessa, você acaba de fazer ali uma escolha para transformar a sua vida. Estou muito feliz, viu, de estar mediando esse resultado. Bora começar com tudo. Vou cuidar ali junto com a minha secretária da sua agenda. Vai conduzindo aquele cliente para a recepção, tá? Entrega o paciente ali para a recepcionista. Vamos supor que a recepcionista chama Débora. Débora, dê boas-vindas a nossa nova paciente, a Vanessa, vai começar o tratamento aqui conosco. Faz uma energia de fechamento. Agora, tem profissionais de saúde que não sabe nem se a pessoa vai levantar do seu consultório e vai fechar. Como que foi a consulta? Ah, ele gostou muito. Tá, ele gostou muito de quê? Ele gostou muito de você? Porque gostar de você não é tão difícil. Agora, gostar da proposta de tratamento que você passou, aí sim, né? E esse pós-vendas também, qual que é o melhor momento de você fazer uma revenda e fazer um pedido de indicação? No final do tratamento. É no pós-vendas. A pessoa lá no retorno, ela vai retornar para você toda feliz, né, com aquele resultado incrível, naquele momento ali, né, existem técnicas que não dá para a gente trabalhar nelas hoje, mas que você pede ali no pós-vendas a indicação e também tenta fazer uma revenda. Às vezes ele fracionou o protocolo dele, você relembra ele, olha, lembra, né, que quando você começou aqui comigo, você precisava de X protocolo, nós fizemos a metade desse tratamento, hoje é o momento da gente, ó, continuar, combinado? Nunca fale o que você acha, nunca fale para o cliente ali, né? Faz sentido para você? Não. Plano, combinado? Vamos começar? Sexta-feira você já pode estar aqui comigo? Traz ele para o resultado o tempo inteiro, tá? E ali ele não fechou. O que eu faço, Vanessa? Tem que ter o processo ali do follow-up, tá? Para que serve esse processo? Para tratar a objeção. Porque realmente, às vezes, ele está esperando, né, o seguro-desemprego para pagar o tratamento. Ué, a gente não sabe, né, qual foi a objeção que o seu cliente usou com você. A validação dos medos. Então, valida, fulano, na consulta, né, você mostrou ali que você tinha até receio do pós, por conta do seu trabalho, que é muito difícil de você ficar ausente 2, 3 dias, mas me conta, deu certo, porque uma hora a gente vai ter que começar esse tratamento, né? E sempre finalizando ali com a pergunta, validando os medos, tá? Aí, se for preciso, fracione esse plano, né? Fracione as urgências ali. Só que o mais interessante mesmo no follow-up é você entender se você conseguiu validar os medos dele mesmo. Tá? E muitas das vezes a gente sempre acha que é o financeiro, e às vezes não. Às vezes o medo dele é o tempo, o medo dele é do próprio procedimento, é se vai ter resultado, é se você é a pessoa mais qualificada para resolver aquele problema. O dinheiro, quando a pessoa vai ao consultório, ela já jogou no Google e já tem uma média de preço. Gente, besta somos nós, como dizem em Minas Gerais, né? De pensar que a pessoa sentou na nossa frente, não faz a mínima ideia de quanto a gente cobra de investimento. Ela tem uma noção, ela não sabe a precisão do que vai ser prescrito, mas uma noção ela tem sim, tá? Então não tenha medo de falar o valor total de investimento para o seu cliente, de falar com ele que vai ser investido ali R$ 10.000 para resolver o problema que ele está lutando há 15, 10, 5, um ano que ele já tem. E você é a pessoa certa para resolver, porque você foi antecipando objeções, criando conexões com ele, chegou no final,
é se o cartão é bandeira Visa ou Master, se ele vai fazer como entrada no mesmo dia ou sem entrada. Aí você tem ali suas formas de negociação e pagamentos que a sua empresa permite, ok? Então, em resumo aqui, ó, qual que é a parte mais importante? É antecipar objeções, não quebrar elas no final, tá? Porque se você espera o final para você quebrar cartão de crédito, quebrar o marido, falar ali do filho, falar das pessoas que estão sempre ali sendo motivacionais para ele comprar alguma coisa na vida ou não, automaticamente você não vai conseguir fechar essa venda. Então, gravem isso. Objeção a gente antecipa e não quebra. E ela começa desde o momento que o seu cliente mandou mensagem até o final ali da negociação. É isso. Boa! Excelente, Vá. Boa, boa, boa. Gente, eu sempre deixo aqui, né, reservado um tempinho para a gente conversar, tirar dúvida, bater um papo aqui, tá? Então eu separei algumas perguntinhas aqui para já puxar a fila, tá? Mas se alguém tiver aí alguma pergunta, tiver alguma dúvida aí, fica à vontade, tá? Vamos lá. Primeiro só, antes dando um contexto aqui, Lucas, você tem alguma dúvida? Você abriu o microfone? Ou foi sem querer? Foi sem querer. Sem querer. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que contextualizando ali o que você colocou, a anamnese ela tem uma importância muito grande, né? Então eu acho que às vezes o pessoal tira um pouco do poder, né? Menospreza ali, não dá a devida importância, melhor dizendo, referente a isso. Eu sempre falo aqui que primeiro a gente precisa entender para atender. E a anamnese ela vai servir justamente para isso. Às vezes o pessoal faz aquela anamnese muito só, querendo saber ali qual remédio você toma. Então fica uma coisa muito técnica. Então pegar algumas informações ali para ir já antecipando na avaliação, estudar esse paciente, entender. Enquanto o paciente às vezes normalmente tem que aguardar na recepção, coloca ali de repente, né, essa anamnese para ele preenchendo, pega essa informação, estuda ele antes, e aí você já consegue conversar com essa pessoa de forma mais assertiva, né? Eu tenho, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muitas clínicas. Você está em Campinas, eu particularmente acho que é uma das praças mais difíceis aí do nosso país. Porém, ao mesmo tempo, apesar que a concorrência ela é tão grande, a régua no Brasil ela é muito baixa. Então, às vezes, eu já vi clínicas se diferenciando porque mede a pressão do paciente, porque coloca um bombonzinho enquanto o paciente preenche essa anamnese, porque tem uma cafeteira diferente. Então, às vezes, né, a gente não precisa inovar, criar um novo Uber para se diferenciar. Às vezes é um detalhezinho que a gente consegue fazer para já trocar essa percepção do paciente, né? Então, primeiro entender para atender o paciente. Na parte da conexão, fazer o paciente gostar de você para depois ele comprar de você. Eu acredito que isso faz muito sentido, ainda mais hoje, que as pessoas elas são carentes de atenção, de detalhes e de, né, ter essa proximidade, porque muitos acabam vendo um dentista ali como uma autoridade. E aí, quando você para conversar com ele numa linguagem mais humana, você mostra ali, às vezes, que você torce para o mesmo time, que tem coisas que ele. Às vezes a gente acha que tem certas pessoas que a gente acha que é referente, que elas são, sei lá, super-heróis. E a hora que a gente vê, né, que essa pessoa é pessoa como a gente, né, que tem ali também as suas, às vezes, dificuldades ou os gostos parecidos, quanto mais a gente consegue mostrar para esse paciente, né, esse outro lado, é muito legal. Agora eu conheço dentistas que às vezes, o paciente chega na clínica, na sala dele, ele não foi buscar o paciente na recepção. Às vezes não fala o nome do paciente, às vezes não leva o paciente lá na recepção. Às vezes um abraço com esse paciente, um contato, um aperto de mão, faz toda a diferença, ainda mais numa venda, né? Então fazer o paciente gostar de você para depois ele comprar de você. Um outro ponto crucial que eu acredito que você tocou foi naquela questão acho que o principal sinal que um cliente dá, que um lead, melhor dizendo, né, ele dá para a gente é ele ir na nossa clínica. Porque vamos pensar da rede social. O paciente ele foi lá, ele viu um anúncio, no meio de vários, ele escolheu o teu anúncio para conversar com você. Depois ele topou agendar um horário, ou melhor, né, topou conversar com você, que tem muitos leads que não respondem. Então ele topou já conversar com você e agendar, mesmo tendo várias clínicas. Aí o principal, ele topou parar a vida dele,
a rotina dele. Poderia estar lá na casa dele, vendo o jogo da Copa do Mundo, né? Sim. Mas topou ir na sua clínica, no meio de várias clínicas, topou ir na sua clínica para colocar a saúde dele na mão de alguém que ele conheceu pela internet. Às vezes a gente não faz isso. Quando a gente quer, seja saúde ou ver alguma coisa, dificilmente é pela rede social. A gente às vezes vai numa indicação, né? Vai por outros meios ali para a gente conseguir resolver esse problema. Agora, olha que interessante, a pessoa topou dar a oportunidade para a gente parar a vida dela para ir na nossa clínica e dar a oportunidade da gente cuidar da saúde dela. Tudo isso pela rede social. Então, o principal, né, o principal momento de falar ali que ela tem um interesse, ela já demonstrou, porque ela foi na nossa clínica, ela já deu esse aceno, né? Sim, sentou na cadeira porque algo ele quer. Exatamente. E o pior, não tem ou melhor, né? Ele tem um problema. Então, exemplo, diferente de outros segmentos, sei lá, uma loja de calçado, que seja, que às vezes o paciente também tem um problema, mas é diferente do nosso, né, que é a nossa saúde. O paciente, ele só veio até a gente, só se cadastrou no nosso anúncio, porque ele está consciente que ele tem um problema. Seja falta de dente, seja estético, seja um implante que ele precisa fazer, seja uma urgência, seja uma dor de fato, né? Mas esse paciente, ele já sabe que ele tem um problema, ele viu o nosso anúncio, porque, né, e a gente apareceu ali para ele, a gente despertou esse interesse nele, então ele já está vindo para a nossa clínica e ainda tem um problema que a gente tem a solução. Então eu acho que quando o profissional da área da saúde, ele entende o poder que isso tem, é a faca e o queijo na mão para conseguir vender. Não significa que vai ser fácil, porque trabalhamos com pessoas reais, com as suas particularidades. Mas vocês concordam que meio caminho já está feito, porque o paciente já deu esse primeiro aceno de falar para a gente que tem esse interesse. Porque senão, se ele não tivesse interesse, ele nem estaria aí. Sim. Então, o nosso segmento tem muito isso. E se torna muito claro para você quais as objeções aquele cliente vai dar quando você começa a entender que a anamnese é a chave de tudo. Né? Dentro da anamnese ali, ele respondeu a profissão, ele respondeu a idade, ele respondeu se ele tem alguma doença ou não, mas principalmente ele respondeu sobre o trabalho dele. Então, tem uma anamnese com perguntas pessoais também. Às vezes, você colocar ali, né, se ele trabalha mais em pé, mais sentado, parece que é uma besteira, mas, na verdade, dentro da sua consulta, você vai conseguir identificar, olha, esse cara aqui, ele trabalha o dia todo sentado, então eu tenho que perguntar para ele se ele passa o dia inteiro comendo. Uhum. Né? Então, esse tipo de abordagem, de você antecipar a objeção, é a melhor coisa que tem. No final, você começa a ter um pouco mais de maldade. Eu estou perguntando, por exemplo, para o meu cliente se ele tem uma rede de apoio, porque alguém do redor dele pode emprestar cartão. Uhum. Temos que ter essas maldades financeiras, né? Eu estou perguntando para o meu cliente ali se ele trabalha mais em casa ou mais na rua, porque eu quero saber ali para ele não usar depois a objeção que ele não tem tempo de vir no meu consultório. Uhum. É as entrelinhas, né? Então é você conseguir pegar uma informação do paciente sem ele entender ou raciocinar que ele está falando aquilo. E aí você consegue pegar essa informação já para, de repente, usar isso ao nosso favor, usar isso na nossa negociação, né? E isso é uma qualidade muito interessante, porque não é fácil a gente conseguir fazer isso sem fazer o paciente perceber. Porque fica chato realmente a gente falar, tá, quem que vai pagar? Você ou seu marido? Fica chato. Agora, se a gente fala isso de uma forma diferente, né, fica muito mais... Exatamente. Boa. Aí você falou um outro assunto também muito importante, referente ao processo, né, referente à questão de eu tenho uma avaliação, eu tenho um processo para eu fazer essa avaliação bem definido. Eu acho que se você perguntar isso para um profissional da área da saúde, poucos vão falar sim. Sim. Porque, na verdade, eles vão fazendo, claro, cada avaliação paciente é diferente, coisa do tipo, mas não tem exatamente olha, eu sei que eu vou fazer isso aqui no começo, que no meio vai ser assim, agora não tem esse passo a passo. Mas por que esse passo a passo é tão importante, pessoal? Para a gente primeiro entender aonde que a gente pode melhorar. Se a gente faz tudo de qualquer forma, a gente não consegue criar um processo para ir sempre melhorando ele. Você não vai lembrar do que você fez na última, você não vai saber se deu certo, se deu errado, né? Então é importante a gente ter uma linha de raciocínio. Igual quando a gente vai montar um conteúdo, alguma coisa, tem que ter uma linha de raciocínio, uma explicação. A gente tem que ter uma linha de raciocínio aonde eu vou
passando para esse paciente ali a minha técnica e no final eu vou transmitindo ali essa parte do fechamento. Então eu tenho que entender se o primeiro momento na minha região funciona mais eu já mostrar o caso de antes e depois, depoimento, se funciona mais eu fazer um tour com ele pela clínica, se funciona mais eu passar mais tempo com ele falando de futebol do que falando de outras coisas. Então a gente precisa entender isso e fazer esse método de fechamento, né? Porque é muito importante. Então daí vem uma outra situação também de quais são as ferramentas que você tem disponíveis dentro da condição que você tem agora. Por exemplo, olha, então eu sei que no meu processo de avaliação é importante eu mostrar antes e depois. Então, já separo antes e depois de vários casos. É implante que esse paciente busca, eu já tenho isso separado para eu mostrar para ele. Olha aqui, Matheus, eu fiz recentemente um caso parecido com o seu. Mostra ali na TV, no computador, já deixa separado. Olha aqui, Matheus, ó, esse paciente aqui fez o mesmo procedimento que você, eu sou o João, e tem o depoimento dele em vídeo. Você não acha que melhor do que você falar o teu trabalho é alguém falar bem de você, sem ser você? É muito melhor. Sou João, já viu, às vezes conhece, dependendo da cidade, né? Cidade pequena. Então, tudo isso é importante. Antes e depois do depoimento, estamos falando de coisas que você não necessariamente precisa investir. Você consegue ter. Tem né? muitas clínicas, Matheus, que às vezes eu assumo que não tem prova social. Que não tem uma foto de antes e depois. Né? Eu tenho vergonha de pedir ao paciente. Essa vergonha está deixando seu dinheiro parado. Sim. Porque... Não, e outra, se você entrar no site da Prospecta, a gente tem mais de 80 depoimentos em vídeo de dentistas falando, né, bem do nosso trabalho. Quando vem uma objeção, eu falo, ó, aqui, entra aqui. Cara, passa muito mais credibilidade para o dentista, não tenha dúvida. Não estamos falando que é mandar ali e ele vai fechar, mas ele se sente mais confiante. Eu estou falando aqui do meu caso, vocês provavelmente atendem muitos pacientes, e vocês devolveram o sorriso para um paciente. Ele tem um sentimento de gratidão maior do que você. Você tem um sentimento de gratidão por atender ele. Mas ele com certeza tem um sentimento muito maior com você, porque você devolveu ali uma autoestima, né, uma qualidade de vida para ele. Só que às vezes as pessoas elas deixam isso passar. E porque às vezes não tem esse processo, às vezes não, né, não associa muito bem as coisas. A própria avaliação no Google. Tem dentistas que falam, não, eu tenho 20 anos de clínica. Sim. Eu entro na avaliação do Google dele, tem 10. O paciente, às vezes, hoje em dia, ele se importa tanto com a vitrine digital do que o que ele está falando com você. Às vezes, quantos dentistas você não conhece, né? Que às vezes, cara, você sabe que tecnicamente você é muito melhor que ele. Mas quando a gente vê a rede social dele, o paciente vai achar que ele é melhor que você. Só pela forma que ele se posicionou. Então, a avaliação no Google, ou ela está jogando ao seu favor, ou ela está contra você. Quando que ela está jogando ao seu favor? Quando você tem várias positivas ali, tem um volume legal, tá? Agora, se você tem 50 avaliações, 5 estrelas, vai ter gente que vai falar, nossa, muito bom, mas 50 é pouco. A gente tem que ter muito mais, porque quanto mais a gente mostra para o paciente que a gente é autoridade. Vai ter gente que vai olhar 50 e vai falar, nossa, uma clínica que está há X tempo atendeu, só teve 50 pessoas que deram 5 estrelas. Sim. Por isso que é importante a gente ter. E às vezes só de mostrar isso, poxa, a gente já consegue, né, no meio de tantas clínicas, em Campinas, por exemplo, mostrar que a gente é muito bom. E aí quando essa pessoa for comparar e elas vão comparar, olha, mas como é que é lá? Aí a pessoa vai ver a avaliação, às vezes não teve esse cuidado. Então, às vezes é um detalhezinho que ajuda a gente, né? E aí também tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal fica muito preocupado de pedir e receber uma avaliação negativa. Gente, nem todo mundo agrada, faz parte. Se você entrar lá, avaliação da Cataratas da Foz do Iguaçu, tem avaliação negativa, tem gente falando, tem muita água, é bizarro, são pessoas. Então, não tem por que com a gente ser diferente. Nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo. Tá tudo bem, né? Então a gente só tem que trabalhar para sempre ter mais do que negativas, tá? Faz parte.
Tá? Tem a própria anamnese, que é uma ferramenta, tem o manequim odontológico, igual você falou, de tangibilizar, né? A gente tem um manequim odontológico que você pode dar para o paciente ver como que é o protocolo, o alinhador, a lente, tudo isso ajuda, né? Tem a própria câmera intraoral que você vai fazendo a avaliação, mostra. Uma coisa é eu falar, olha essa cara aqui, outra coisa é o paciente ver na tela esse problema. Então, aqui eu só dei alguns exemplos, mas hoje, dentro da sua realidade, começa a pensar sobre isso, sobre essa avaliação, sobre esse processo. O que eu vou começar falando, qual que vai ser o meio, como que eu vou chegar no final, porque tudo isso vai te ajudar a criar esse teu método de vendas. E todas as empresas que para você hoje é uma referência em vendas, são grandes empresas, vendem muito bem, Sim. né? E perder o medo mesmo de falar sobre o dinheiro. Que até o momento que você, alguns, né, profissionais já tem ali uma pessoa que conduz esse fechamento, mas em maioria, principalmente no começo que não tem que perder o medo de falar, olha, Vanessa, eu quero muito te ajudar, né, então o que que eu vou conseguir para você? Começando hoje, o seu investimento, ele seria X, mas eu vou facilitar para você o parcelamento, vou facilitar para você a entrada. Dessa forma aqui, ó, eu já consigo até tentar um agendamento para sexta-feira para a gente começar a resolver isso daí. O que que você acha? Vamos lá, né? Boa. Então, trazer energia também, tomar muito cuidado com a forma de comunicar, de não fazer aquela rateada na hora de falar o investimento, né? Tem gente que quase pede desculpa por estar cobrando, né, um tratamento. Oh, desculpa, R$ 2.000, chega a gaguejar. Não, fulano, investimento, ele é R$ 2.000, tá? A gente vai resolver aqui isso, você vai ficar desse jeito, e começa a sorrir, começa a deixar o ambiente leve, porque deixando o ambiente leve, ele vai entender que é só a venda acontecendo, né? Toda a venda já aconteceu no período que você criou conexão, no período que você antecipou objeção, que você já deu a solução ali de financeiro para ele, e agora é só mesmo o fechamento final, que a gente tem que fazer muita delonga no fechamento também não. Boa. Eu costumo falar que cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas técnicas, cada um desses detalhezinhos, a venda de forma geral, ela é um conjunto de tudo isso, né? E aí eu falo que quanto mais coisas você fizer, mais próximo do sim você tá. Quanto menos coisas você fizer, mais difícil fica a venda para você. Mais objeção, mais não, mais vou deixar para depois e vai escutar. Mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda escuta. Imagina sem fazer, né? O Então, não também é bom, viu, Matheus? Eu falo sim, que o não também é bom. Não é igual bom dia, passou amanhã é outro. Então, vamos embora. Pelo menos não sim. fica sonhando com aquela venda, né? Tem cliente que ele te cozinha tanto que você deixa tão solto que você dorme pensando naqueles R$ 10.000. Ah, não vai fazer? Não? Ótimo. Então vamos para outra pessoa também para te ganhar mais tempo. Quanto mais não, mais perto do sim, né? Perto do. Tem isso. Boa. E aí, só para finalizar aqui essa questão, como você falou de objeção, às vezes, cara, é uma coisa simples. Pega aí, todo mundo tem várias, né, avaliações e tudo mais, vai recebendo ali, de repente, o que que eu tô notando? Muita gente está falando aqui, pô, eu vou deixar mais para frente, vou esperar a Copa do Mundo. Não, porque agora eu tô sem dinheiro. Não, porque eu tenho que falar com meu marido. Vai protocolando tudo isso, documento, celular, algum lugar, vai protocolando isso, porque você já sabe que o próximo que vir, caso fale isso, qual que é a solução? E aí você vai trazer, vai colocando alguma solução, seja para você ou seja para sua equipe. E aí você já vai criando aí esse documento, esse arsenal de estratégia, porque no final todo mundo meio que fala a mesma coisa, só que dentro da sua realidade. Mas todo mundo vem ali com as mesmas, às vezes, objeções. Às vezes é difícil uma coisa diferente, né? Normalmente é sempre meio que a mesma linha ali. Então você já consegue se preparar melhor. O que acontece às vezes é que você sabe que o paciente vai te questionar isso e você ainda sofre. Aí vem o próximo, acontece a mesma coisa. Então, quanto mais preparado a gente tiver, melhor. E é uma coisa simples. Ô, Vá, agora em termos de pergunta, você falou um pouquinho ali sobre essa questão do medo de vender. Como é que a gente perde esse medo? Você, como profissional da saúde, acredito que na tua faculdade não tenha lá, Uhum. né, uma aula, vamos lá, gente, negociação, venda, né? Então, como é que foi isso da teoria, né, de você ter que aprender isso, mas na prática ser outra, né? Na teoria eu ter a técnica e na prática eu ter que vender.
Na prática, eu perdi o medo de vender quando eu atendi um paciente. Eu lembro até hoje dele, o Danilo, né? E ele chegou dentro do consultório, já um estágio ali de diabetes avançada, já com uma úlcera na perna também. E ele havia relatado para mim, né? Fui fazer a prescrição do tratamento dele. Lá na época, eu fazia prescrição do tratamento associado à nutrição, com alguns estéticos, e eu não podia prescrever nenhum estético para aquele homem por conta da saúde dele, era mais de 125 quilos que ele pesava, ele já era obeso uma vida inteira. Perguntei para ele se ele era diabético, né? Ele falou que ele já tinha passado mal, mas não tomava direito nenhum remédio. Eu falei assim, meu Deus, se esse homem sair daqui, ele vai morrer. E aí eu comecei a entender que eu estava negligenciando a saúde do meu paciente se eu não agregasse valor e ele fechasse tratamento comigo. Então, o que que eu fiz com o Danilo, né? Eu falei, Danilo, de onde você pode tirar dinheiro para poder pagar? Hoje eu não falo assim mais, né? Mas naquela época eu falei desse jeito com ele. Sabe por quê, Danilo? Eu estou realmente preocupada com você. Eu não tenho autoridade médica para te dar diagnóstico, mas eu tenho certeza que você tem uma gordura visceral avançada. E comecei a usar muito o que hoje a gente chama de gatilho de medo, mas até o tom de voz mudava. E aí ele falou comigo, Vanessa, eu comprei uma leitoa de Natal. Por isso que ele me marcou tanto, viu? Ele falou comigo, Vanessa, eu comprei uma leitoa de Natal. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, Danilo, essa leitoa, quanto que ela custou? Ela custou X. Quantos quilos ela engordou? Ela engordou X, hoje ela tá valendo aí, eu sei que eram uns 4 a 5 mil reais que valia a leitoa. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa e você vai vender essa leitoa, Danilo. Porque ou você emagrece, ou você vai para um leito de hospital, ou você vai até para outro leito que você sabe muito bem qual que é. O cara simplesmente me vendeu a leitoa, voltou e pagou à vista. Eu fiquei, gente, até me sentindo mal durante uma semana por conta que eu fiz isso com o cara, até que eu fiz ele vender a leitoa de Natal. Mas ele emagreceu, a saúde clínica dele melhorou, a família dele agradeceu, a esposa dele depois veio até a clínica para poder me agradecer, porque ele não só saiu dos 3 dígitos, mas ele melhorou a condição clínica dele, ele já estava hipertenso, estava diabético, tinha gordura visceral avançada. Então é entender que quando você coloca o financeiro em xeque, simplesmente é a vida acontecendo. Mas se você deixar esse paciente sair da sua sala sem resolver o problema dele, você pode estar colocando a saúde dele em risco. Com certeza. Excelente, que história legal, hein? Que forma de aprender, né? Forma de aprender. Isso há uns 7 anos atrás. Boa, boa. Ótimo. Outra coisinha. Bem, gente, não sei se vocês têm perguntas, fiquem à vontade, tá? Que eu vou falando aqui. Sobre a questão, hoje tá muito em alta. É porque esse lead é desqualificado, né? O pessoal gosta muito de falar isso, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? O lead realmente é desqualificado? Existe realmente o tal do lead qualificado? Qual que é a sua visão sobre isso? Se nós formos fazer uma autoanálise de quando nós vamos comprar alguma coisa, nós somos extremamente desqualificados. Porque nós não queremos comprar nada só de olhar e pegar e comprar. Né? Nós podemos ali estar olhando um fone de ouvido. Até para escolher esse fone de ouvido, a gente não vai olhar em qualquer lugar. Às vezes você corre, às vezes você pratica uma musculação, às vezes você pratica uma atividade física mais intensa, você precisa de um determinado fone de ouvido específico, que se esse vendedor, essa pessoa que está te atendendo não entende o porquê que você quer comprar esse fone de ouvido, você não vai comprar. Então, a verdade, não existe lead desqualificado, só existe um lead desqualificado, tá? É aquele que não chega pra gente. Agora, se ele chegou, está mais em nós, na nossa forma de atender, na nossa forma de conduzir aquela pessoa, de agregar valor, de mostrar para ele, ei, você precisa disso e eu vou te entregar dessa forma, do que necessariamente o lead desqualificado. Assim como o Danilo vendeu a leitoa dele para pagar o tratamento porque ele viu a importância, eu tive clientes ali também que tinham dinheiro para poder pagar e pagaram, mas eu vou ser muito sincera, a alma do Danilo foi muito mais tocada nele vender leitoa do que uma outra pessoa que chegou, eu agreguei valor, ele passou só um cartão assim, às vezes nem seguiu o tratamento. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta, Oi, então, sobre... Eu sou Ieda, eu sou de Canaã dos Carajás. Prazer, Ieda, que bom Tudo conversar com bem? você.
Vanessa, é o seguinte, com referência ao que o Matheus falou, e você também sobre leads desqualificados, que a gente usa muito esse termo de leads desqualificados quando a gente recebe leads, por exemplo, nós somos Canaã, que é do Pará, e a gente recebe vários leads de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Para nós, isso é um lead desqualificado. E no Como é que a com gente faz certeza. para ser esse cliente para cá? No caso, depende muito, né? Se o seu cliente ele vive no metro quadrado ali de 100 km de distância, você ainda consegue qualificar ele porque você não faz um tratamento diário. Então, por exemplo, né, eu atuava na Magra de Sete Lagoas, Minas Gerais, e eu atendia muita gente de BH, atendia pessoas ali, né, da região, porque eles iam para aquela clínica em específica, porque eles viam o resultado. Como o tratamento era feito uma vez por semana, ou a cada 15 dias, dependendo do perfil do lead, esses 100 km se tornou, assim, uma objeção que eu soube contornar e tratar. Agora, suponhamos, por exemplo, que é um lead de BH e você oferece um tratamento que em BH tem muito esse fornecimento. Aí sim fica um pouco mais complicado. Agora, se você já tem um produto, né, que você consegue atender online, às vezes você tem algum tipo de infoproduto, também não é desqualificado. Mas a não ser que seja realmente de outro estado muito distante, aí não tem. Complementando um pouquinho, agora mais da parte, já deixei essa anotação aqui, tá? Para a gente depois aprofundar um pouquinho mais, mas a gente trabalha com as plataformas digitais, né? Eu sigo a Vanessa. A Vanessa está em Campinas, né, Vá? Sim. Hoje. Eu estou em Londrina do Paraná. Se a Vanessa comenta alguma coisa no Facebook, aparece para mim. Logo, as pessoas hoje no Brasil não leem. Então, elas não se atentam, por exemplo, que aquela clínica é de outra região. Porque, infelizmente, a maioria da população tem acesso ao celular, mas não terminou o ensino médio, não terminou, às vezes, nem o fundamental. Então, a gente tem um monte de gente assim. Aqui eu sofria muito isso na clínica aqui do Cambuí por causa do aeroporto. Do aeroporto. De Campinas, né? Então o Viracopos, ele trazia leads Muitas pessoas. de outra cidade. Mas, gente, eu fui parar para olhar, isso foi um erro amador, tá? Não sei se vocês aqui da sala têm. Não tinha o endereço no nosso Instagram. Não deixava claro. Na verdade, uma coisa Algumas técnica clínicas não colocam, tá? Endereço no Instagram e eu já cometi esse erro. Então, tenham isso também, coloquem o endereço de vocês bem na bio ali do Instagram, de fácil acesso, que também... Já é meio caminho, né? É mais uma coisa técnica mesmo que pode acontecer, porque tá lá o endereço, tá o anúncio, tá certinho, né? Mas como a gente usa as redes sociais e as pessoas ali, pode acabar acontecendo de uma pessoa lá, às vezes, igual a Vá falou ali, Guarulhos acontece muito isso também. A pessoa fica lá 2 horas, ela passou ali, o Facebook entrega para ela, mas daí vai ver, ela já está em outro lugar, mas ela ficou 2 horas ali, o Facebook entrega para ela. Tá? Então, o que, que a gente tem que fazer? Normalmente a gente tem uma métrica, tá? São 10% do total de leads que é para acontecer isso. Mas daí isso a gente ainda nem considera como um lead, né? Vamos colocar aí, tá? Então, deixa... eu tenho um outro caso também, daí é um caso até de Campinas, de um cliente que foi super legal, que aí ele tinha uma referência que ele fazia anúncios para fora, né, para o exterior, pegando brasileiros, né, porque daí ele trabalhava com a carga imediata, ele anunciava lá, porque lá as pessoas ganham em dólar, pegava esses brasileiros, trazia para cá, né? E aí eles pagavam, porque a nossa odontologia ela é de excelência, é muito melhor do que a deles, de qualidade. E aí, no caso, ele pagava muito mais barato e ainda visitava a família. Mas daí foi uma estratégia ali do cliente de, né, se comportar dessa forma, tá? Perfeito. Então, vamos trabalhar em cima disso. Referente a isso, eu, Matheus, o lead que não é da tua cidade ali, realmente não considere como um lead, vamos dizer assim, se não estiver dentro disso que a gente falou. Pode ficar tranquila, tá? Bom, em relação, a última perguntinha aqui para eu liberar você. Em relação ao decisor, também é uma coisa que acaba pegando muito na venda, né? Às vezes ali na ligação, no atendimento, não deu, por questão de é muito difícil já levar essa pessoa, ainda mais, às vezes, sincronizar de bater com a outra agenda ali do marido, da esposa, coisa do tipo.
como é que a gente pode fazer para, de repente, trazer junto esse decisor? E aí a gente tem duas situações, tem o decisor que está a favor e tem o que não está a favor, né? Mas como é que faz para a gente conseguir trazer essa pessoa na clínica? Geralmente eles não vão, tá? Tá. Quem dera, né? A maioria não vai. É entender lá no começo mesmo, quando você vê que essa pessoa é casada, tem um cônjuge, eu não vou pedir opinião do meu esposo, gente, para comprar um esmalte. Mas com certeza eu vou pedir a opinião dele para fazer um bioestimulador, tá? Às vezes tem lead que não vai pedir a opinião do esposo para fazer um bioestimulador, mas para poder fazer, né, toda uma reconstrução, ele vai pedir. Então, é entender quanto mais caro, caro na média brasileira, tá? Porque também tem aquilo, caro para quem, né? Quanto mais caro é o tratamento, maior a possibilidade de ter a objeção do vou falar com X pessoa. Então, é entender, essa pessoa te apoia a buscar ajuda? É as perguntas de antecipar a objeção. Essa pessoa te apoia, e no caso ele ia vir com você, às vezes a pessoa tá lá no estacionamento dentro do carro. Tira essa pessoa lá de dentro e traz ela para dentro da consulta, tá? Que você já adianta ali meio mundo. Ou traz ela pelo menos para dentro da negociação. Outro item também é no follow-up, se ela realmente for conversar com o esposo, oferecer uma chamada de vídeo. E essa chamada de vídeo, às vezes, a própria secretária pode fazer para você, tá? Você orienta a sua secretária como conduzir a objeção, como conduzir o fechamento do tratamento. Olha, ela ficou de falar com o marido, se der certo, vai passar lá no cartão. Porque às vezes você não vai ter tempo de fazer como profissional, né? E a secretária vai entrar em contato por ligação de vídeo, já voltado para agendar o tratamento. É algo que funciona também. Fulano, então, estou entrando em contato para poder tirar as dúvidas de vocês e já conduzir o agendamento da próxima consulta. Tá? Aí ele vai começar a perguntar, tá, mas isso serve para quê? Isso é o quê? Aí, se para sua secretária ficar muito complexo, aí sim você manda outro áudio, você complementa as decisões finais, tá? Mas elas geralmente elas super conseguem conduzir esse follow-up por ligação de vídeo e fazer o fechamento completo ali depois. Mas antecipa que dá certo. Boa. Excelente, minha gente. Então, vou parar aqui a gravação para não ficar um conteúdo muito extenso, mas antes, a Vá deixou o contato dela ali, as redes sociais. Também, para quem está até o final, sempre tem uma surpresa, um mimo. Então, igual ela colocou no começo da reunião, ela está trazendo aqui um conteúdo mais aberto, então ela não sabe exatamente em qual momento você está, onde que está a sua oportunidade de melhoria. É na anamnese, é no processo de condução, é na venda. Então, o que ela fez? Se vocês tiverem interesse, sem custo algum, você pode agendar uma reunião com ela, ela vai disponibilizar e investir o tempo dela para conversar especificamente com você. Porque hoje já teve um momento que a gente estava com 35 pessoas aqui. É difícil a gente entender e falar uma estratégia para o seu caso. Igual a Eda colocou, ela está lá numa região. Em Campinas é outra estratégia. Cada um tem a sua particularidade. Tá? Então, como ela está disponibilizando isso sem custo algum para vocês que estão aqui com ela, vale a pena chamar ali, porque daí nessa reunião ela vai falar especificamente com você de forma individual, tá bom? E eu agradeço por isso, tá, Vá? Então, minha gente, muito obrigado por terem ficado até aqui.